Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal Histórias São Humanas e essa é uma aula introdutória sobre os mapas mentais. A partir de agora, eu começo a falar sobre o incrível poder das imagens no processo de aprendizado e na produtividade dos seres humanos, bem como sua relação direta com a produção de mapas mentais. Abre aspas, Histórias São Humanas, histórias visuais para você nunca mais esquecer a lição. Fecha aspas. Essa é a principal característica de nosso trabalho. Eu sou um aprendiz extremamente visual. Sempre que começo a desenvolver uma ideia, ela sempre surge em minha mente como uma imagem. Quando eu estou estudando um assunto complexo em um livro, por exemplo, eu preciso converter o texto em imagens para obter uma adequada compreensão do assunto. As narrativas visuais são extremamente poderosas. Pesquisas recentes em neurociência indicam que o cérebro humano é capaz de processar imagens 60 mil vezes mais rápido se comparado com mensagens em forma de texto. Bom, isso se explica porque a visão foi um dos sentidos mais necessários para que os seres humanos conseguissem sobreviver no passado. Ou os nossos ancestrais se protegiam por meio da identificação visual das ameaças, ou então eles eram exterminados por animais mais fortes e mais rápidos. A linguagem e a escrita desenvolveram-se muitos milênios depois. Então, podemos tirar uma conclusão. Uma informação visual é processada e interpretada quase instantaneamente pelo cérebro humano. Não há como deixar de explorar esse recurso em qualquer processo de aprendizagem. A ciência do aprendizado e da produtividade possuem uma certeza constantemente confirmada pelas pesquisas na atualidade. Quanto melhor for a representação mental, melhor será a performance do indivíduo. Por mais incrível que pareça, a escola e a grande maioria dos professores parece desconhecer, menosprezar e até mesmo debochar de uma das mais poderosas habilidades do cérebro humano. Eu escuto com frequência na sala dos professores a seguinte piada, abre aspas, você entendeu o que eu disse ou eu vou precisar desenhar a explicação? Fecha aspas. No meu caso, o desenho mental sempre vem antes do texto. A aula que você está assistindo agora foi, antes de tudo, desenhada em um mapa mental para só depois chegar a esse resultado final. Essa piada corriqueira nas escolas brasileiras e também em outras partes do mundo sugere que as pessoas que costumam representar visualmente suas ideias possuem o raciocínio mais lento, além de apresentar dificuldade de compreensão, quando na verdade trata-se exatamente do contrário. As representações visuais dos mapas mentais obrigam você a organizar o conhecimento, permitindo configurar rapidamente e com mais precisão o modo de agir de forma eficiente em qualquer situação. Pesquisas longas, recentes e profundas em neurociência e cognição humana têm deixado cada vez mais claro que indivíduos com comportamento de excelência usam intensamente as representações mentais para melhorar a sua performance. Imagens têm o potencial de tornar simples aquilo que é complexo. Processos altamente desenvolvidos de representações mentais são encontrados em performances de excelência em todos os campos de atuação, tais como medicina, esportes, música, artes, literatura, ciências humanas, xadrez e tudo mais que você possa imaginar. Essas representações mentais são a chave para compreender as habilidades extraordinárias desenvolvidas pelos seres humanos. Representações visuais do pensamento são complexas e integradas estruturas de conhecimento. Albert Einstein desenvolveu a sua incrível teoria da relatividade explorando representações visuais de todos os ângulos possíveis. Os nazistas, sob o comando de Adolf Hitler, utilizaram as imagens em sua propaganda política como ninguém havia feito antes. E, infelizmente, até os dias de hoje, a suástica nazista é um símbolo poderoso que extrapola a morte de seu criador. Foi assim que nasceu Histórias São Humanas. Primeiro um blog, que evoluiu para um site e depois transformou-se em um dos mais respeitados canais de história e ciências humanas do YouTube brasileiro.
Essa evolução foi lenta e durante o processo, as representações visuais do pensamento tornaram-se cada vez mais elaboradas. Para que você estude e aprenda em níveis de excelência, é de fundamental importância que você explore intensamente a estratégia de traduzir em narrativas visuais as informações mais preciosas que caírem em suas mãos. O cérebro humano tem a incrível capacidade de construir representações visuais do pensamento, possibilitando a compreensão e recuperação das informações de forma muito mais rápida e eficiente. Explore esse incrível potencial desenvolvido durante milhões de anos pela espécie humana e, dessa forma, aprender qualquer assunto, por mais difícil que pareça, será uma tarefa muito mais produtiva. As aulas sobre os mapas mentais são a base fundamental para a parte mais importante de nosso curso, em que você vai aprender o que separa os indivíduos medíocres dos experts. Os especialistas que atuam em nível de excelência transformam a vida das pessoas que estão ao seu redor com desempenhos fora de série. O expert, o especialista, nunca para de aprender e de refinar sua técnica. Além disso, as representações visuais do pensamento são a peça-chave de toda a sua maestria, de todo o seu talento, de toda a sua alta produtividade. Nas aulas de aprofundamento, você vai aprender como isso acontece de forma detalhada. Você vai aprender passo a passo como produzir mapas mentais de grande qualidade, desde a sua concepção básica até as estruturas mais complexas. Mas tenha sempre em mente que a principal função dos mapas mentais é organizar as informações por meio de representações mentais e tornar simples as ideias mais abstratas e complexas. Nesse vídeo daremos continuidade à nossa abordagem sobre os mapas mentais. Eu me sinto absolutamente confortável para falar sobre esse assunto, porque o nosso canal no YouTube foi quase inteiramente construído utilizando mapas mentais. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre a eficiência dessa estratégia de estudo e de produtividade. Mapas mentais são ferramentas extremamente poderosas nas mãos de quem sabe utilizá-las de forma correta. Conforme já vimos em nossa aula inicial, profissionais de alta performance em diversas áreas de atuação fazem uso dos mapas mentais em suas profissões. O primeiro passo na produção de um mapa mental é a compreensão do papel desempenhado pelas palavras-chave. Você sabe definir com precisão o que significa uma palavra-chave? Bom, se você tem dúvidas, então eu vou deixar as coisas bem claras a partir de agora. Em primeiro lugar, uma palavra-chave representa uma ideia central em relação ao tema que está sendo estudado. A ideia central é aquela que possui mais importância em relação a todas as demais. Sem a ideia central, as demais ideias periféricas ou secundárias perdem a sua capacidade explicativa. Portanto, uma segunda característica de uma boa palavra-chave é a relevância. Ser relevante significa agregar valor, valor que é de fundamental importância na compreensão de seus estudos. Irrelevante é tudo aquilo que não faz falta, enquanto o elemento relevante é crucial na montagem e compreensão de um pensamento bem estruturado. A palavra-chave também nos fornece o núcleo da informação do assunto que está sendo estudado ou revisado. Pense no núcleo de nosso planeta. Ele é pequeno se comparado com as demais dimensões do planeta Terra, porém, ele é extremamente denso, possui altíssima pressão e temperaturas maiores ainda. Este núcleo terrestre é o responsável pela geração de um campo magnético que nos protege das perigosas radiações solares. Em outras palavras, sem o núcleo terrestre, a possibilidade de vida em nosso planeta seria muito reduzida. A mesma comparação vale para uma palavra-chave de qualidade, ou seja, sem ela, todas as demais palavras-chave perdem o seu sentido e a sua relevância. As palavras-chave também têm como característica a precisão, que é a capacidade de nos oferecer o contexto de informação adequado
em que a interpretação e a compreensão podem ser desenvolvidas. Informação sem contexto não faz sentido para o cérebro humano. Portanto, no momento de considerar a escolha de palavras-chave para o seu mapa mental e também para os seus flashcards, lembre-se sempre de que elas devem lhe oferecer contextos de informação relevantes para que haja conexão com outros assuntos, produzindo um entendimento cada vez mais aprofundado sobre o tema de estudo. E, por fim, palavras-chave de qualidade são estruturas de recuperação da informação. Ou seja, a partir do conhecimento de algumas poucas palavras-chave, você pode reconstituir toda uma complexa estrutura de informações ligadas a ela. Seria mais ou menos como reconstituir toda a floresta a partir do conhecimento de apenas 5 árvores. Dito de outra forma, conhecendo apenas os pontos mais estratégicos e relevantes do mapa de uma cidade, você é capaz de reconstruir mentalmente todo o território, pois a palavra-chave possui muitas outras informações ligadas a ela. Portanto, uma palavra-chave bem escolhida permite que você tenha acesso a uma estrutura de conhecimento muito mais ampla e complexa. Isso ocorre porque existe conexão. Informação sem conexão é informação perdida. Nesse momento, eu já consigo imaginar o seu pensamento. Apresente um exemplo, por favor, Jenner. Pois então, vamos lá? Um exemplo para que você possa visualizar como essas tais palavras-chave funcionam na prática. A palavra-chave escolhida é sociedade estamental. Ela possui todos os pré-requisitos que acabamos de analisar. Ela é uma ideia central, sem a qual nós não poderíamos compreender o funcionamento da sociedade francesa antes do início do processo revolucionário em 1789. Ou seja, sociedade estamental é uma palavra-chave extremamente relevante, que nos fornece o núcleo da informação para compreender o funcionamento da sociedade francesa e os motivos da insatisfação e da revolta popular. Perceba que as imagens têm como objetivo reforçar essa palavra-chave. Primeiro temos uma pirâmide, cuja função é representar a hierarquia social daqueles tempos. E do lado oposto, vemos outra imagem, que tem o objetivo de representar a exploração do clero e da nobreza sobre o terceiro estado, representado por servos, artesãos, camponeses e burgueses. Quando uma palavra-chave vem acompanhada de uma imagem escolhida adequadamente, fica quase impossível esquecer o tema que está sendo estudado. Sociedade estamental também é uma palavra-chave que nos oferece um contexto histórico preciso para interpretar e compreender a Revolução Francesa. Ou seja, o contexto de que estamos falando é a Europa no final do século XVIII. Por fim, sociedade estamental é uma estrutura de informação que nos possibilita enxergar muito mais longe, uma verdadeira visão além do alcance. Sociedade estamental é uma palavra-chave fundamental para que os estudantes compreendam muitos outros assuntos da disciplina de História, tais como feudalismo, Brasil-colônia, Revolução Inglesa e a própria Revolução Francesa. Ou seja, a partir de uma única palavra-chave, a partir de uma única árvore, nós podemos reconstituir vários quilômetros quadrados da floresta. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar a importância fundamental das conexões de ideias e da hierarquia das palavras-chave na produção de seu mapa mental. O nosso foco no vídeo de hoje são os seguintes temas. Em primeiro lugar, iremos analisar a hierarquia existente entre as palavras-chave. Em segundo lugar, vamos analisar uma das principais características dos mapas mentais, ou seja, as conexões estabelecidas entre as diversas ideias. Lembre-se, informação sem conexão com outras informações é informação perdida. Nunca se esqueça dessa referência quando estiver realizando seus estudos. Então, vamos logo iniciar o nosso trabalho de análise.
Todo mapa mental de alta qualidade apresenta uma clara hierarquia de ideias e informações, uma boa hierarquia de palavra-chave. Hierarquia de palavra-chave significa apresentar as principais ideias em nível de importância, ou seja, a ideia principal aparece acima de todas as outras. A mesma relação ocorre entre as diversas palavras-chave ou ideias secundárias. Sempre existirá palavras-chave secundárias que são mais importantes do que outras. Muitas vezes também as palavras-chave compartilham o mesmo grau de importância e por isso estão uma ao lado da outra. Hierarquia de palavra-chave significa estabelecer clareza na expressão de seus pensamentos. Dito de outra forma, hierarquia de palavra-chave obriga você a estabelecer organização na estrutura da informação. Estamos falando de pensamento claro, organizado, hierarquizado e de fácil compreensão. Se não houver hierarquia na apresentação das palavras-chave, vai ficar tudo bagunçado, desorganizado, e isso tornará muito difícil a compreensão dos assuntos que você está estudando. Os mapas mentais servem para facilitar a compreensão de assuntos complexos e não para torná-los ainda mais complicados. A segunda consideração a ser feita nessa aula é essa aqui. O pensamento linear se refere a sequências de informações. Os mapas mentais, por sua vez, se referem às conexões estabelecidas entre as informações. No pensamento sequencial, você só consegue analisar uma informação de cada vez, em uma ordem pré-estabelecida. Nos mapas mentais, as informações estabelecem ricas e intensas conexões entre si. Os mapas mentais servem para conectar e organizar as informações. Um mapa mental bem produzido se destaca pela sua incrível capacidade de conectar e organizar ideias simples, intermediárias e complexas, de forma a tornar a compreensão uma tarefa agradável, desafiadora e até mesmo divertida. Vamos analisar um exemplo do mundo real relacionado à aprendizagem de matemática. O que eu vou descrever agora é um problema corriqueiro entre os alunos que estudam matemática em todo o nosso país. Imagine você, um aluno que está com dificuldades em matemática. Suponhamos que ele não compreendeu nada das aulas iniciais de logaritmo e depois soltou a seguinte afirmação entre os colegas: "Nossa, eu não entendi nada daquela aula de matemática, o professor é muito ruim." Vamos analisar um pouco melhor essa situação. Essa dificuldade se deve ao fato de que é necessário, antes de mais nada, dominar alguns assuntos básicos da disciplina de matemática antes de iniciar um curso sobre logaritmos. Antes de mais nada, esse aluno precisa saber e dominar as operações com frações. Caso contrário, ele vai camelar, ou seja, ele vai trabalhar arduamente, vai penar, vai sofrer na aula de logaritmos. Além disso, este aluno precisa dominar também o assunto de potenciação. Ele precisa dominar todas as propriedades das potências. Calma, ainda temos mais conexões possíveis entre essas informações. Chegou a vez da aula de química e esse mesmo aluno está com dificuldade para compreender e calcular o pH, o potencial de hidrogênio dos elementos químicos. Aí ele vai soltar aquela conhecida frase que é mais ou menos assim: "Nossa, eu não entendi nada da aula de química do professor fulano de tal, esse cara é muito ruim." Na verdade, o problema desse aluno não é com a química, mas sim com a matemática, pois é preciso saber e dominar os assuntos de logaritmos para compreender o conceito de pH, potencial de hidrogênio, nas aulas de química. Então, na verdade, o problema desse aluno não é exatamente com a química, mas sim com os logaritmos, com as frações e com as propriedades da potenciação. Caso esse aluno não domine os assuntos de frações e de potenciação, ele sequer vai conseguir acompanhar a primeira aula de logaritmos. Ou seja, se ele conversar com o professor e expor as suas dificuldades, será possível, ao fim da conversa,
produzir um mapa mental de suas dificuldades e agir para resolver este problema. Em outras palavras, os mapas mentais servem também para identificar problemas e desenhar estratégias para solucionar os obstáculos detectados. É dominando os passos básicos que se alcança o desempenho de mestre. Nunca menospreze os assuntos básicos, nunca mesmo. Espero que você tenha percebido com clareza as conexões, os links existentes entre logaritmos, frações, potenciação e a aula de química na parte específica do conceito de pH. As representações visuais de um bom mapa mental fazem exatamente isso. Ou seja, eles deixam claro e de fácil compreensão as ligações existentes entre assuntos complicados, indicando para você a localização exata da informação e dos problemas. É essa organização e conexão entre as diversas palavras-chave que permite estudar, não esquecer e ainda identificar e resolver problemas complicados. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar a importância de criar contraste na produção de seu mapa mental. Salve, galera! Eu sou o Gêner Cristiano do canal História São Humanas e essa é a nossa quarta aula sobre os mapas mentais. Chegou o momento de falar de outra característica fundamental presente em todo mapa mental de alto nível. Você deve criar contraste. Mapa mental sem contraste é um mapa sem vida, sem alma, que não chama a atenção de ninguém, que passa sem ser notado por ninguém, que não desperta a atenção nem mesmo de quem o criou. Eu vou começar utilizando alguns exemplos e você compreenderá o significado de contraste rapidamente. Sol e chuva, razão e emoção, certo e errado, bom e mal, amor e ódio. Criar elementos altamente contrastantes em seus mapas mentais tem como objetivo prender a atenção de seu cérebro. Contraste significa perceber facilmente alguma característica diferente em meio a um mar de ideias semelhantes. Quando você utiliza um marca-texto ou então sublinha um trecho em seu livro favorito, está sendo criado contraste, está sendo criado um destaque, está sendo criada uma diferença ou então uma semelhança entre ideias que se relacionam entre si. Essa estratégia não serve para deixar o seu mapa mental mais bonitinho ou mais engraçadinho. Não é nada disso. O contraste tem como objetivo posicionar os holofotes da sua atenção naqueles assuntos que são mais importantes, ou então destacar os pontos fracos, destacar aquilo que você não domina completamente e que, portanto, necessita de atenção, cuidados e intervenções específicas na sua estratégia de estudos. Espero que você tenha assistido às aulas sobre os flashcards e desejo de forma ainda mais intensa que você já esteja colocando esse conhecimento em prática. No módulo sobre os flashcards, foi sugerido a você que utilizasse a cor verde para destacar os assuntos que já são de seu amplo domínio, a cor amarela para destacar os assuntos que você domina parcialmente e a cor vermelha para os temas que você encontra grande dificuldade. Verde, amarelo e vermelho, na verdade, são símbolos para criar contraste, ou seja, para destacar o nível de domínio sobre os mais diversos assuntos que você irá estudar ao longo de toda a sua vida. Aquilo que não está assinalado de verde representa um holofote na sua estratégia de aprendizagem espaçada. Aquilo que está assinalado de amarelo e vermelho simboliza o efeito da curva do esquecimento atuando sobre o seu cérebro e que, portanto, devem ser revisados com intervalos de tempo menor, até que você os domine totalmente e transfira-os para a zona verde. A criação de contraste vai ajudar você a colocar em prática a estratégia do espaçamento das horas de estudo e da curva de esquecimento, temas já abordados em nossas aulas anteriores e que agora começam a se conectar de forma cada vez mais intensa. Essa estratégia deve ser utilizada em seus mapas mentais.
Estabeleça uma zona verde, uma zona amarela e uma zona vermelha para criar contraste em seus mapas mentais. Construa seus flashcards utilizando mapas mentais e o incrível poder de compreensão de imagens de nosso cérebro. Crie também cores alternativas para estabelecer ligações entre áreas do conhecimento diferentes, mas que possuem conexões entre si. Produza um mapa mental relacionando de forma contrastante história, química e biologia. Conforme já foi demonstrado nessa aula, faça um mapa mental sobre as aulas de química ou física, relacionando-as com suas dificuldades em matemática, tentando descobrir o que deve ser feito para que seus pontos fracos sejam transformados em pontos fortes. Utilize a técnica Pomodoro, estudando ao mesmo tempo com flashcards e mapas mentais. Faça do seu jeito, desenvolva o seu próprio método de aprendizagem, mas, acima de tudo, crie contraste o tempo todo e faça de seus estudos uma tarefa prazerosa e desafiadora. É dessa forma que você vai aumentar a sua produtividade e a sua criatividade nos estudos. Na ausência de situações desafiadoras, o seu cérebro busca o ponto de equilíbrio e vai parar de se desenvolver. Por tudo que já foi apresentado até este momento de nosso curso, você já deve ter percebido por que os mapas mentais são ferramentas de aprendizagem dos experts, dos especialistas de alta performance. Chegamos ao final dessa aula sobre os fundamentos básicos de um mapa mental de alto nível e alta qualidade. A partir de agora, só depende de você. Coloque a mão na massa e comece a praticar. No começo vai ser difícil, mas depois de algumas sessões, tudo vai começar a fluir naturalmente e você vai começar a desenhar os mapas mentais em seus pensamentos muito antes de pegar papel e caneta ou ligar o seu computador. Um forte abraço e bons estudos!